Irmãos, vamos ler capítulo 14. Hoje eu vou falar mais dos versos 13 a 20. No entanto, eu vou, na leitura, voltar um pouco. Vou ler do verso 1 até o 20, para que a gente retome um pouquinho o tema, que é um só. Pastor Érico já deu a primeira aula, que fala das 3 primeiras vozes que João ouviu, que João escreveu, e hoje nós pretendemos ver as outras vozes. São 7. Então, vamos ler Apocalipse 14 inteiro. Devemos observar a diferença do capítulo 13 para o 14. O capítulo 13 é um capítulo muito forte, onde fala sobre a fúria do dragão, das 2 bestas. Então, é um capítulo, digamos assim, difícil, né? Mostrando o mal, mostrando que as bestas, instrumentos de Satanás, perseguirão a igreja, vão até ferir a igreja. É algo muito sério do capítulo 13 que já foi visto. No capítulo 14 é diferente, é um outro tom. É o mesmo assunto, mas é mostrando a esperança, a vitória de Cristo. Nós somos vencedores. Vai falar sobre a morte, mostrando que nem a morte é o fim. Então, é um capítulo de esperança. Mesmo tema, mas agora com muita esperança, muito consolo e muita graça nessas vozes que o Senhor falou. Também o número 7 vai reaparecer aqui. Nós vimos que no início falou-se muito na simbologia dos números em Apocalipse, e o 7 tem um maior destaque. Parece que o número 7 não está aqui, mas ele está a partir do número de vozes. São 7 vozes que o Senhor fala coisas importantes para o seu povo. Então, 7 representa, é Deus que está dizendo isso para a sua igreja. João escreveu ali, foi ordenado, era uma mensagem para a igreja, uma ordem. E aqui 7 vozes. É mais uma mensagem de esperança para um povo que sofria perseguições, especialmente da besta e do dragão, das bestas e do dragão. Como já falei, aqui é a esperança voltando, digamos assim. O Evangelho, a história da redenção sendo recontada mais uma vez. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,
também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lugar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Oremos mais uma vez. Querido Deus, consola-nos nessa manhã, ensina-nos com Tua palavra, nesse mundo que vivemos, de tantos sofrimentos, de tantos ais. Nós temos a esperança do Evangelho, temos a alegria do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda, enche-nos do Teu Espírito. Fala para nós também, Senhor. O Espírito de toda consolação nos alcance, desvenda nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei e sejamos consolados. Em nome de Jesus, amém. Até o verso 12, como já disse, já foi visto na aula passada. Apenas quero falar rapidamente. A primeira voz fala sobre o reinado de Cristo. O reinado de Cristo sendo mostrado quando diz: eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Então, primeiro consolo, primeira voz, aparece o Cordeiro de Deus, Cristo. Ele, totalmente diferente do capítulo 13, que o anticristo, ele parece com o Cordeiro. A sua aparência é de cordeiro, mas a sua voz é de dragão, uma falsa doutrina, um falso ensino. O dragão e as bestas. Já aqui não, aqui é o consolo, aqui é o cordeiro mesmo. O domínio de Cristo, o reinado sobre o monte Sião, representa a igreja. Cristo reina, ele domina, ele é maior do que as bestas, do que o dragão, então ele aparece aqui vitorioso. É o domínio, o povo de Deus não tem o que temer, nós temos um cordeiro, nós temos o Senhor vitorioso ao nosso lado. Esses 144.000 representa a igreja, a totalidade da igreja. Sabemos que Apocalipse são muitos símbolos numéricos também. E esse povo, eles têm escrito
na fronte o seu nome e o nome do Pai. No capítulo anterior, era o número da besta, o selo da besta. 666 para os ímpios, para aqueles que não honravam a Deus, aqueles que estavam em dúvida, queria estar na igreja, mas estavam no mundo. E, de certa forma, eles estavam sendo marcados pela besta, porque não eram fiéis a Cristo. Já aqui não, Deus tem um selo sobre o seu povo. O seu povo é marcado pelo Espírito, é marcado, como diz aqui, tem o seu nome e o nome do Pai. Nós temos o nome do Pai sobre nós. Nós temos o nome de Cristo, não há o que temer, sejamos fiéis. A nossa parte é ser fiel até o fim. Apocalipse mostra que o povo de Deus é preciso que o povo de Deus passe por duros testes a fim de provar a fidelidade a Deus. Então, isso é muito claro em Apocalipse, isso é claro para nós hoje. É necessário que passemos por esses testes de sofrimento, de lutas. Eles passaram e todo o povo de Deus passará em todas as épocas, especialmente no final. Então, qual é a nossa parte? É ser fiel, sabendo que vamos passar por provas, por lutas. Mas somos marcados pelo Senhor, somos do Senhor, temos a graça de Deus, temos o selo de Deus, não o selo da besta. Esses 144 mil foram comprados da terra, nós fomos comprados pelo Cordeiro, fomos redimidos, somos as primícias para Deus. E o verso 5 diz que não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eu acho isso muito importante. Esse povo vitorioso, Cristo compartilha a sua vitória com seu povo. O verdadeiro Cordeiro de Deus, ele nos faz também vencedores. E qual é uma das características desse povo, dessas primícias para Deus, que somos nós, a igreja? Não tem mentira no nosso meio. A palavra de Deus é a verdade. Nós somos testemunhas da verdade num mundo de mentiras. O diabo é o pai da mentira. Nós defendemos a verdade. Não devemos amar a mentira, porque a mentira é marca da besta. Não tem mácula. Nós devemos fugir de toda mácula, de todo pecado, buscar a vida de santificação, a noiva de Cristo, sem mácula, sem mancha. E aí, meus irmãos, eu lembro agora de algo que eu passei, eu acho que foi essa semana. Uma coisa muito simples, mas que eu acho que ilustra a verdade. Para mim, na hora, tocou muito. Uma coisa muito simples. Eu estava num consultório médico com um dos meus filhos, e ali, para facilitar um atendimento com a carteirinha da Unimed, a moça, que eu não preciso dizer o nome, nem eu sei, mas ela, querendo nos ajudar, ela sugeriu uma mentira. Uma pequenininha mentira. Não, diga que vocês esqueceram da carteira para a Unimed liberar mais rápido, né? E na hora eu fiquei assim meio travado. Eu digo, será que é mentira isso? Eu deixo ou não deixo? Fiquei assim, sem entender se era errado ou se não era, né? E ali pessoas me olhando, minha própria filha do lado, vendo se eu ia mentir ou não, né? Aí eu digo, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Deixo ou não deixo? Aí eu fui ficando inquieto. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que interferir. Que vergonha. Que vergonha. Aí eu pensei em Deus, pensei nas pessoas que estavam me vendo. Eu digo, vai ver que tem alguém aqui que me conhece e está dizendo, o pastor está mentindo. Primeiro eu pensei em Deus, pensei nos meus filhos, na minha família, que eu estava apoiando uma mentira, ainda que pequenininha. Mas é o selo da besta. Às vezes a gente tem medo de um chip da tecnologia, a gente se esquece que o selo da besta está quando a gente nega Cristo, quando a gente não tem uma vida de santificação. Aí a gente está sendo marcado pela besta sem nem saber.
Não é a tecnologia, mas é a nossa ação, da verdade, do testemunho, comprometimento com Deus. E ali eu estava com pena da moça, porque ela estava tão boazinha, nos ajudando, facilitando as coisas. Eu vi uma boa intenção nela. Mas aí eu interferi. Eu disse, moça, eu não quero que você minta, não precisa. Se for preciso, eu vou em casa, pego o dinheiro e pago. Isso eu disse já meio assim, sabe? Eu digo, meu Deus, a moça me ajudando e eu botando terra, né? Mas passou, ela consertou ali e deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu fiquei aliviado. Depois, no final, eu disse, moça, me perdoe, tipo assim, se eu fui chato ou se eu falei talvez com grosseria, mas parece que eu não fiz isso. Parece que eu respeitei e dei um testemunho da verdade. Isso é apenas um exemplo muito simples. Na verdade, isso é muito mais complexo, né? A verdade deve ser defendida. É a marca do povo de Deus. É a marca do povo de Deus. É a palavra de Deus, é a verdade. A segunda parte, segunda voz, versos 6 a 7, apenas quero ressaltar, temei a Deus e dai-lhe glória. Verso 7, é chegada a hora do juízo de Deus. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, é a outra voz, a marca do povo de Deus, podemos dizer assim, é o temor a Deus, é dar glória a Deus, porque é chegada a hora do juízo. Chegou a hora do juízo. Deus fará justiça. O juízo final chegou, mais uma vez, está sendo repetido aqui. Versos 8, muito forte também, quando diz, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Aqui chegou o juízo, a Babilônia caiu, aquela que afronta o povo de Deus, para eles Roma, mas Babilônia significa todo o império do mal, toda desobediência, toda prostituição espiritual, idolatria, toda prostituição literal. Alguns ali da igreja da Ásia estavam sofrendo tentações, eles eram estimulados a irem se prostituir com as mulheres no templo da idolatria, as festas pagãs do império. Então, eram as vantagens que eram colocadas para aquele povo e eles deveriam negar-se a si mesmo, buscando uma vida de santificação. E aqui é dito, a Babilônia caiu. Deus destruiu todo o império do mal, toda a Babilônia, todos os sistemas, a marca da besta, a própria ação das duas bestas, que representam sistemas contra Deus, econômicos, políticos, tudo caiu, a Babilônia foi destruída, o reino de Deus está em plenitude. Como nós devemos desejar esse tempo? Como nós devemos querer, Senhor, Maranata, que isso seja verdade, que a Babilônia, todos os sistemas, uma das bestas, a segunda besta, representa também o sistema falso religioso, os falsos profetas. Também ele cairá, Babilônia também cairá. Os falsos deuses, e é uma grande ameaça para o povo de Deus, essa questão da falsa religiosidade. Nós sempre houve isso, e hoje também nós vivemos, né? A religião falsa é amada, estimulada, pessoas se tornam religiosas, no entanto, com falsas religiões, a falsa paz, a falsa comunhão com Deus. Mas a Babilônia caiu aqui no verso 8. O Senhor é maior do que tudo isso, maior que o número da besta. Versos 9 a 12, nós temos aí também algumas recomendações, né? Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura,
do cálice da sua ira, será atormentado e assim será uma tormenta eterna. No entanto, os santos devem perseverar numa vida de santificação até o fim. Aqui nesses versos quero apenas chamar a atenção. Ele fala novamente sobre a marca da besta na fronte e na mão. Como já foi estudado, nós entendemos que isso é simbólico. Significa não um chip ou uma marca literal, mas os nossos pensamentos, as nossas ações à mão direita, o nosso comprometimento com o mundo, a nossa forma de pensar como o mundo. E aqui é mais uma advertência, que esses que cederem à marca da besta sofrerão tormentas eternas e beberão do cálice o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Significa, irmãos, que nesse juízo final, a ira de Deus virá plena. Hoje nós provamos, o mundo prova da ira de Deus, prova, mas ainda é com misericórdia. Deus ainda é misericordioso. Nessa época aqui não haverá mais misericórdia, será a ira de Deus pura, a justiça para os ímpios, não haverá mais misericórdia, a cólera pura, a justiça pura, sem mistura. Chegamos aos versos 13 em diante. Verso 13 é nossa aula de hoje mesmo, estava apenas fazendo uma pequena revisão, é daqui para frente, verso 13 a 20. Então, quero dizer algumas coisas antes da gente seguir no texto. Primeiramente, que através do livro de Apocalipse, Deus nos chama ao compromisso e santidade no testemunho do Evangelho. Não podemos esquecer isso. Como venceremos as bestas, o dragão, a Babilônia, com a vida de santificação, com um compromisso, ser fiel até a morte. É assim que Apocalipse nos ensina a sermos vencedores nesse mundo. Com compromisso até o fim, aconteça o que acontecer. Seja fiel a Deus, seja fiel a Cristo. É assim que venceremos o dragão, o falso profeta e as bestas. Se praticarmos o evangelho que pregamos, nossa voz será ouvida no mundo. Veja como isso é importante. Se praticarmos o evangelho que pregamos, a nossa voz será ouvida no mundo, ainda que seja um mundo mau. Mas a igreja não perderá a sua voz, se praticarmos o que pregamos. Então, tem muito a ver com uma prática de vida, com uma santificação. Cada vez que a gente não busca a santificação, a nossa luz é apagada. O candelabro, o candeeiro, que aqui em Apocalipse representa a igreja perde a sua voz para o mundo. Perdemos a força do testemunho quando não praticamos o que pregamos. Se praticarmos, ou melhor, sempre que tentamos negociar, cedendo aos caprichos do mundo, ela apaga o candeeiro. Quando a gente cede ao mundo, ao pecado, aos sistemas político, religioso, econômico, militar, ou até mesmo religioso do falso profeta. Cada vez que a gente cede, a gente se enfraquece. Apocalipse mostra o custo de uma vida de discipulado verdadeiro. Pode ser bem alto. Veja que isso aqui é muito sério. O custo de um discipulado verdadeiro, de seguir a Cristo até as últimas consequências, Apocalipse nos mostra, pode ser muito caro, mas é o melhor que existe. É assim que a igreja será vitoriosa. Mas nós devemos pensar, assim como Jesus advertiu aos seus discípulos. Lembra que ele disse?
que eles deveriam avaliar o preço de segui-lo antes de escolher o discipulado. Aqui é a mesma coisa. É uma advertência ao povo de Deus. Pode ser muito caro você ser fiel a Cristo, mas é a melhor coisa. Queira isso, deseje, ainda que você perca, ainda que você não possa comprar ou vender, como era o caso deles. Ali na igreja, nas 7 igrejas da Ásia, aconteceu isso. Eles eram tão perseguidos pelo império, tão perseguidos pelos falsos judeus, que chegava ao ponto que eles não podiam nem comprar e vender. Eram mortos alguns deles. Na história da igreja isso aconteceu algumas vezes e no final certamente se repetirá com maior ênfase. Imagine se chega um tempo desse, que a gente não pode nem comprar nem vender. Quem for fiel mesmo a Deus, acontecer isso, eles passaram por isso. Como já disse, muitos na história da igreja têm passado e pode ser que nós passemos, ou então a última geração antes da volta de Cristo. Perdiam inúmeros privilégios. Aqueles irmãos ali das 7 igrejas, eles perdiam os privilégios do império, das festas idólatras, da prostituição, eles perdiam tudo isso, perdiam entre aspas, né? Eles ganhavam a Cristo, mas eles tinham que se negar. Era imoralidade, era prostituições, era idolatria, era o culto ao imperador, então eles não podiam concordar com aquilo. Eles perdiam desse mundo para ganhar a Cristo. Festas pagãs, imorais no império, culto ao imperador. Vemos em Apocalipse, nesse capítulo 14 que estamos vendo também, muito forte nesse capítulo 14, vemos que haverá punição aos perversos. Veremos nessa aula de hoje, em primeiro lugar, veremos o lugar dos mortos, o estado dos mortos. No verso 13 nós veremos isso. É um consolo, eles que enfrentavam a morte todos os dias ali, por causa do império romano. Então é um consolo para aqueles que perdiam familiares, amigos, irmãos, e eles mesmos deveriam estar preparados, porque poderia acontecer com eles também. Também veremos a recompensa dos justos. Aqueles que são fiéis no testemunho têm uma recompensa para eles. E João diz isso para os animar: haverá recompensa. Sejam fiéis, não temam nem a morte, haverá uma recompensa. E em último lugar, a vindima, nos versos 17 a 20, veremos que haverá uma severa punição para os ímpios, para aqueles que perseguem a igreja. Deus está vendo e eles serão punidos severamente. Vamos ver agora o verso 13. O verso 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui, meus irmãos, quero apenas abrir um parênteses antes da gente falar de morte. Eu não sei o que é que vocês sentem, né? Nessa época que a gente está vivendo, de muitas mortes, a própria pandemia e outras mortes. Também, essa semana, nos entristecemos muito, né, com a morte do irmão Josemar, da 4ª igreja. A igreja está entristecida. Um dos irmãos morreu de forma terrível, né, ali assassinado. Eu, quando vi aquele vídeo, como eu me senti mal, né? Um irmão nosso ali trabalhando, você vê o assaltante entrando, tudo bem, as pessoas bem atendendo, outras sendo atendidas. Poucos segundos ele está ali, quase morto. Eu mesmo fico chocado, eu digo, como esse mundo é mau, como a vida é nada. Eu não sei se vocês observaram o salmo que a gente leu hoje no início, 90,
falava sobre isso, a fragilidade da vida. O máximo que chegamos a 70 anos, canseira, tudo passa. 1000 anos para o Senhor é como uma noite que se passou. Então, isso é muito... A gente pensa que a gente é forte, que a vida é... Como a gente se apega às coisas desse mundo, mas é passageiro. Então, meus irmãos, os irmãos lá da igreja dessa época, eles tinham essa consciência da fragilidade da vida. Tudo passa muito rápido. Por isso que não vale a pena trocar Cristo pela glória desse mundo, que ela é falsa. E aqui é um consolo para os mortos, né? Nessa própria questão da pandemia. Sempre morreu muita gente, sempre. Antes mesmo da pandemia, o número de mortes mundial, seja no Brasil, seja no mundo, é altíssimo. Pelo menos a impressão que eu tenho é que a gente não sabia disso, ou não se preocupava com isso, ou não sabia da nossa fragilidade. Agora, claro que aumentou o número, mas pelo menos para mim foi assim, não é como se Deus estivesse me permitindo ver a fragilidade de forma maior, a morte de mais próximo. Que todos morreremos, que Deus é maior do que a morte, que há um consolo maior para o povo de Deus. Não precisamos tratar a morte como os ímpios tratam. Para mim, uma das lições da pandemia é essa, é digerir, é entender a doutrina da morte, que haverá recompensa para os fiéis, Deus está no controle, só morre quem Ele quer. Ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade de ser fiel, de defender a vida, de fazer a nossa parte. Aqueles irmãos passavam pela ameaça da sua vida, pelo próprio império, mas eles foram fiéis. Outros negaram mesmo, outros escolheram o mundo, outros ficavam na dúvida entre a igreja e o Estado, outros queriam as duas coisas, uma religião que fosse ligada ao Estado, e assim acabavam sendo marcados pela besta sem nem perceber. Aqui ainda no verso 13, nós temos aí anúncios importantes, após a terrível descrição da fúria do dragão através das duas bestas. Como já disse, o capítulo 13 é muito forte, a fúria do dragão, das bestas contra a igreja, vence a igreja, parece que vence totalmente, mas não. Capítulo 14 é a vitória de Cristo, nem a morte nos separa de Cristo. Várias vezes em Apocalipse, a João, apóstolo João, é ordenado o relatar o estado dos mortos em Cristo. Não sei se vocês já perceberam, talvez porque essa igreja da época, e Deus conhece toda a história da igreja até hoje, é uma história de muitos mártires, de muitas mortes, de muitos sofrimentos. Então, Deus, através de Cristo, através do anjo, através de João, fala muito sobre a morte em Apocalipse. É um dos temas de Apocalipse, o consolo de Deus, apesar da morte, apesar do sofrimento. Foram mencionados mártires, desde o início do nosso estudo. Nas igrejas haviam mártires, um deles o Antipas. Os crentes foram encorajados a serem fiéis até a morte. Na igreja de Esmirna, que nós estudamos, seja fiel até a morte. O julgamento está vindo. Sejam fiéis, Cristo disse à igreja de Tiatira. Filadélfia, sejam fiéis. Eu queria que alguém, aqui dos que estão presentes, os que estão em casa também poderão abrir sua Bíblia nesse momento, em Apocalipse 6:9. João, na revelação que recebeu, ele está falando do estado dos mortos. Alguém pode ler? Foram mostrados as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Alguém?
Então, João, não é, uma das visões, ele vê os mortos ali no, acho que é o quinto selo, e como eles estavam. Eles foram mortos por quê? Porque foram fiéis. As almas, foi dito, que deveriam repousar até que se completasse o número dos mártires. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, meus irmãos, eu acho isso maravilhoso. Os mortos, eles não perdem a identidade. Deus falou para eles, é necessário esperar um tempo até que venha o dia do juízo. Veja que coisa linda, os mortos não perdem a identidade, as almas, né? O corpo ficou na sepultura, mas eles têm uma identidade, eles continuam a ser igreja, igreja militante, igreja guardada, selada. Eles já venceram, não há mais sofrimento para eles, ainda que eles tenham que esperar o julgamento final. É um tempo de espera, já santificados, já guardados ali em Cristo vitorioso. Mais para frente, no capítulo 11, quando o santuário foi medido, entendemos a segurança dos que estão guardados no céu, recolhidos no céu. Veja que ensino maravilhoso. Quando é dito para medir o santuário, ali significava, dentro da teologia que a gente está estudando, dentro dessa interpretação, é que Deus mediu o seu povo. Eles estão guardados, medidos, ninguém toca mais neles, já estão com Cristo. Eles foram recolhidos por Deus, estão lá medidos, no santuário, a igreja do céu. Apocalipse fala sobre os 24 anciãos, representam a igreja no céu, a totalidade dos crentes que já partiram para estar com o Senhor. Filipenses 1:23 vai falar sobre... Eu queria que alguém abrisse, se for possível, Filipenses 1:23. Quem está em casa também, se desejar, abrir ou anotar. Se alguém puder ler, dos que estão presentes, pode ler. Na linguagem do apóstolo João e também Paulo, nesse texto, né? Paulo fala da morte com a naturalidade. Estou constrangido, não sei se devo partir, não sei se devo ficar. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então é uma visão correta da morte. Ele que sabia que os dias da sua morte estavam ali chegando, serei oferecido como oferta de libação ao Senhor, e tranquilo, né? O império perseguindo, e ele com aquela tranquilidade, como quem diz, para mim é muito melhor ir do que ficar aqui enfrentando esse império, incomparavelmente melhor. Aqui ainda no verso 13, que estamos estudando, os mortos são chamados de bem-aventurados. Aponta para a recompensa dos mortos, haverá galardão, haverá recompensa para os fiéis. Um consolo para quem havia perdido parentes, amigos brutalmente assassinados por terem resistido à marca da besta. Veja, irmãos, eles são chamados, né? Escreve, é ordenado a João, escreve. Bem-aventurados os mortos. Olha como é diferente. Os mortos são chamados de bem-aventurados. Aqui, meus irmãos, nesse contexto desse capítulo, são os mártires, primeiramente. Aqueles que foram fiéis, haverá um grande galardão para eles, que enfrentaram o império, os sistemas, as bestas, o dragão. Grande galardão eles receberão, eles são bem-aventurados. No entanto, no contexto geral das Escrituras, todos os mortos, diz aí o texto, aqueles que morreram no Senhor, não todos os mortos, mas os que morreram no Senhor, todos em todas as épocas são bem-aventurados.
Morreram no Senhor, essa é a diferença. Sim, quem é que diz? É o Espírito Consolador, o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Era um incentivo para eles próprios, caso tivessem que enfrentar o martírio. Os mortos que morreram no Senhor apenas são chamados de bem-aventurados. É abrangente. No contexto, refere-se aos mártires que morreram por resistirem à besta. Apocalipse 13:15. Não vamos ler agora. João 14, versos 16 e 20, fala sobre o Espírito Consolador. É esse mesmo Espírito que traz um consolo para aquela igreja e ele anuncia o fim do sofrimento para eles. O Espírito Consolador anuncia para a igreja de Apocalipse e para nós o fim do sofrimento. E anuncia também a primeira recompensa. Qual é a primeira recompensa? É o descanso das fadigas. Eles que viviam ali naquele sofrimento, naquela perseguição, não podia comprar nem vender. Se morressem como mártires, eles tinham a primeira recompensa. Haveria outras, haveria o galardão, a vida eterna. Mas a primeira que é anunciada é o descanso das fadigas desse mundo. Particularmente, eu gosto muito disso, de pensar na morte como um descanso. Quem disse isso foi Sproul. Outro dia eu estava vendo o material dele e ele dizendo, né? Ele já faleceu alguns poucos anos atrás, um grande teólogo. Aí ele, quando era ainda jovem, ele dizia, né? Um dia, quando eu estiver prestes a morrer, talvez doente, talvez não sei que contexto, mas quando eu chegar ao céu, orem por mim, ele dizia, orem por mim, mas quando eu chegar ao céu, talvez eu só tenha uma lembrança. Aí qual era? Ele dizia, da minha esposa sofrendo na terra. Como quem diz, eu já cheguei aqui no céu. Então, como marido, ele se preocupava com isso. Eu ficarei lá, se é que eu sofrerei, que certamente não. Era a minha lembrança que minha esposa ainda estava na terra sofrendo. Eu já estaria seguro no céu. E ele realmente faleceu. O descanso das fadigas. Fadiga significa grandes sofrimentos, dores e tristezas nessa vida. Eu não sei se vocês encaram a vida assim, como algo difícil, uma fadiga, tristezas e dores. Eu confesso que eu tenho muito essa tendência. Se não fosse Cristo na minha vida, eu vivia deprimido, só pensando no sofrimento da vida, na morte. Eu sempre fui assim. Eu sempre foquei muito no que não presta, no que é ruim, no sofrimento, porque Deus permite, porque essa vida é tão dura. Por mim mesmo eu sou assim. Agora, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a esperança, aí não, vem a alegria, vem a certeza, vem tudo de bom vem. A esperança verdadeira vem. Se não fosse isso, eu não sei como as pessoas que não têm Cristo vivem, porque esse mundo realmente são tristezas, dores. A gente tem que ter cuidado, senão a gente fica pessimista demais. Mas o povo de Deus é um povo feliz, apesar dos sofrimentos. Bem-aventurados nós somos. Os mortos são, e nós também que estamos aqui, a Bíblia nos chama de bem-aventurados também. Podemos viver de forma animada, podemos viver com esperança, podemos desfrutar de coisas boas nesse mundo, mesmo ele sendo tão difícil. A Bíblia diz que diante de Deus até a tristeza salta de prazer. Por isso que a gente pode viver pela fé, olhando para Cristo, olhando para a esperança, apesar de. A palavra fadiga traz tudo isso. A morte é vista como um descanso dessas fadigas. Para evitar isso, muitos crentes das 7 igrejas estavam cedendo aos falsos mestres. Vejam, irmãos, que triste. Para evitar o sofrimento e a morte, alguns crentes estavam cedendo aos falsos mestres, porque quando eles cediam, eles tinham alívio do sofrimento. Não eram perseguidos, não eram martirizados.
Apoiava a falsa religião, então tudo estava bem. Apoiava o imperador, eles estavam tranquilos. Nessa onda, muitos estavam sendo infiéis, e aí entrava a marca da besta. Eles estavam sendo marcados sem nem perceber. Os adoradores da besta se livravam facilmente disso, podendo comprar e vender sem maiores impedimentos. Vejam só, os adoradores da besta não sofriam tanto. Eles podiam comprar, vender livremente, não tinha perseguição tão grande, mas tinham a alma comprometida com o mal e com a besta, e haveria punição para eles. Aquilo que era tão bom nesse mundo, logo, logo chegaria o juízo de Deus. Eles enfrentariam a cólera, a ira de Deus sem mistura. Eles realmente ali, aquilo que os mártires perguntaram a Deus, né? Até quando, até quando? E Deus disse que é necessário esperar um tempo do juízo. Mas, nesse capítulo, chegou o tempo que os mártires seriam defendidos por Deus. A igreja seria defendida por Deus. O ímpio vai sofrer a sua punição de ter perseguido a igreja, de ter rejeitado o evangelho. Restava aos fiéis o duro labor e a falta de perspectiva na sociedade naqueles dias. Eu achei isso aqui tão forte também para eles e para muitos fiéis. Ainda hoje, em alguns países, isso aqui parece que a gente está falando de alguns países aí, não é? Eu não sei se vocês viram, há uma campanha do Sínodo da Presbiteriana, 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. Cada dia tem um país muçulmano, ou até mesmo países gerais, onde os muçulmanos moram, como na Europa, por exemplo. Aí diz a população e pedidos de oração por esse povo. Então, meus irmãos, eu achei forte isso aqui. Restavam aos fiéis duro labor e a falta de perspectiva na sociedade daqueles dias. Me fez lembrar uma história que Ronaldo Lidório conta, que há alguns países onde a perseguição hoje é tão parecida com isso, que alguns irmãos perdem emprego, perdem família. Às vezes, um deles dizendo a Ronaldo Lidório: eu ligo para a minha família não atende, só porque ele é cristão. Então, só restava para eles o duro labor e a falta de perspectiva na sociedade. Às vezes, quer abrir um negócio, não pode, quer ter um trabalho, não pode, porque a sociedade dá aquele castigo àquela pessoa. Como quem diz, você é um traidor, então você não merece nosso apoio. É difícil, realmente. Falta de perspectiva social. Deus não deixa os crentes sem recompensa. Verso 14 em diante. Vamos ver, versos 14 a 16 e depois 17 e 20. É muito simples, meus irmãos. Se acredita, há pelo menos duas formas de interpretar, como se a ceifa e a vindima fosse a mesma coisa. Ou seja, a justiça de Deus sobre os ímpios chegou. Há outras interpretações que é a que eu acredito, e também Leandro Lima defende, que são dois aspectos diferentes. A ceifa representa a colheita dos justos que Deus fará, o arrebatamento, o consolo. O Senhor virá nas nuvens e recolherá o seu povo. Já a vindima não, é o juízo final, o recolhimento de Deus para o castigo e o tormento final. Então, é nessa perspectiva que nós acreditamos. Vamos ver primeiramente a ceifa. Olhei, verso 14 a 16, olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, meus irmãos, é Cristo, não é Cristo Jesus. Na cabeça uma coroa, na mão uma foice afiada.
ele já foi descrito em Apocalipse, em outras cartas de Paulo também, até mesmo de Pedro, né? Não há dúvida. Essa nuvem sempre é mencionada sobre a volta de Cristo, sobre as nuvens do céu. Então, não há dúvidas, é Cristo vencedor, ressurreto. Ele está aqui nessa figura, nessa comparação, mostrando o seu senhorio. Outro anjo saiu do santuário, dá a entender, né? Um anjo sai da presença de Deus e grita e fala que chegou a hora. Aquele que tem autoridade sobre... Não, desculpe, eu pulei para o 18. Voltando ao verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, meus irmãos, nós temos em Mateus 24 uma descrição bem parecida com essa, né? Quando o Senhor ceifará da terra ali, recolherá os seus escolhidos. Por isso que se acredita que é esse momento do arrebatamento, da volta do Senhor. Essa é a melhor interpretação. E alguns veem aqui, não é, esse anjo que fala para Cristo. É difícil de entender, não é uma questão de autoridade, do anjo ser maior do que Cristo e dizer, está na hora, colhe. Não, não é isso. Mas talvez seja uma forma apocalíptica de dizer que nem o filho sabe a hora da sua volta, só o pai. Lembram que a Bíblia diz isso? Talvez advertindo que ninguém deve se preocupar qual é o dia que ele virá, né? Cabe ao pai, o Senhor sabe. A nossa preocupação é ser fiel, não é marcar datas específicas. E assim, ele toma a foice, porque chegou a hora de ceifar. Deixe-me ver aqui, eu quero abrir um texto com vocês, a hora ainda nos permite. Vejam aí Mateus 24, por favor, tentem ver para mim essa parte que Jesus fala da ceifa. É versos 30 e 31. Queria que alguém lesse, para fazermos uma comparação com essa ceifa mencionada aqui em Apocalipse. É Mateus 24, 30 a 31. Alguém puder ler aqui, dos que estão presentes. Obrigado, Juninho. Então é isso, né? Acredita-se que é a mesma coisa, esse grande recolhimento que o Senhor recolherá de toda a terra os escolhidos, e assim a nossa igreja acredita, né, no arrebatamento, no juízo final, o milênio. A nossa igreja defende no milênio não literal, mas é um dos símbolos que, no entanto, o arrebatamento literal, nós vamos ser arrebatados, a ressurreição dos mortos, a vida, juízo final, a condenação e a salvação. Haverá recompensa. No verso 13, eu quero só destacar isso novamente: haverá descanso das fadigas, pois as suas obras os acompanham. Haverá recompensa e galardão para os fiéis. É importante a gente lembrar disso.
Continuando, verso 17 a 20. A vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foices afiadas, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lugar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa videira, essa colheita da videira. Muitas vezes a uva, na revelação bíblica, ela fala muito disso. A uva sendo espremida, fala sobre a justiça ali de Deus. O tempo da cólera, da justiça de Deus. Por isso que a videira aqui tem esse contexto de condenação e de ira, de cólera de Deus. O lagar foi pisado, né, mostrando Deus ali, fazendo justiça aos ímpios, aqueles rebeldes. Chegou a hora deles sofrerem as consequências de ter rejeitado o Evangelho. Os mártires estão sendo aqui, digamos assim, defendidos, justificados. Chegou a hora do juízo final. Nós sabemos, já estou caminhando para o final, quero apenas dizer mais algumas coisas. Nós sabemos que no juízo final, os crentes já estão seguros pelo sangue de Cristo. Nós não devemos temer. Aqueles que rejeitaram a Cristo, o Evangelho, serão condenados. Agora, também nós devemos lembrar, um dos aspectos do julgamento são as obras. As nossas obras ali serão julgadas, passarão pelo fogo do Senhor, pela justiça do Senhor. Como diz a Bíblia em outras partes, aquilo que for palha, aquilo que for frágil, não resistirá às obras de palha, de madeira, não resistirão ao fogo da presença de Deus, à justiça de Deus. Mas aquilo, nossas obras de prata, de ouro, de pedras preciosas, essas receberão galardão. E finalizo com essas lembranças, né? As nossas obras, a fidelidade, tem muito a ver com a fidelidade a Cristo, até o fim. Nossas obras de ouro, de pedras preciosas, são essas, que não negamos a Cristo. E assim haverá galardão, recompensa. Além da salvação, haverá galardão, que a Bíblia, até onde eu sei, não diz exatamente qual vai ser. Mas imagine, galardão, presentes, dons que o Senhor nos dará na eternidade. Só a salvação já é demais. Mas imagine, além da salvação, os privilégios, a nossa herança. Pedro vai falar sobre isso em uma de suas cartas. É uma herança guardada nos céus para nós. Ninguém toca, só Deus que vai nos dar. Está guardada para nós. Ninguém toca na herança do povo de Deus. Deus dará a seu povo nesse momento. Vamos ficar por aqui. Vamos cantar um louvor e depois fazemos a oração.